qual é o artigo que nós vamos discutir? Nós vamos discutir um artigo que ele queria responder a seguinte pergunta de pesquisa. Será que existe, né, uma congruência entre esses hábitos no sentido de que, será que aquelas pessoas que conseguem manter hábitos de saúde também são aquelas pessoas que conseguem manter hábitos financeiros? Então, será que existe, né, essa congruência ou não? E se não existe, quais são os impactos, quais são os fatores que fazem com que não exista? E a partir desse entendimento, o que pode ser feito para que quem não consegue ter essa consistência tenha um direcionamento para melhorá-la? Então, a grande estrutura da nossa discussão aqui é: existem hábitos que todos nós gostaríamos de ter, só que existe um desafio muito grande de conseguir manter pelo longo prazo esses hábitos, sejam eles de saúde, sejam eles financeiros. Por quê? Existe uma descrição do porquê que tu não consegue? Quais são as características tuas que fazem com que você não consiga? E o que você pode fazer para mudar essa realidade e efetivamente construir esses hábitos? E por que isso é tão relevante? Porque é unânime. É aquela coisa, né? A vida que vale a pena ser vivida não é glamurosa. A vida que vale a pena ser vivida é aquela vida que você constantemente, todos os dias, está fazendo e sendo coerente com os teus valores e aquilo que faz sentido para você. E essas coisas, elas não têm holofotes. Dormir bem não tem holofote, comer bem não tem holofote, guardar o dinheiro e investir não tem holofote. O que tem holofote é tu sair de carro novo, é tu fazer uma viagem, postar toda a tua viagem, é tu comer num restaurante e botar a foto daquele restaurante maravilhoso. Eu lembrei que volta e meia eu e o Gui a gente vai almoçar num restaurante aqui só por causa da sobremesa. E aí é uma sobremesa bonita, assim. Isso é, entre aspas, né, glamuroso. Agora, eu todos os dias em casa comendo meu ovo de manhã não é glamuroso. Mas o que eu faço? Eu posto também o meu tempo de qualidade. Porque não é o glamour que vai fazer construir uma vida que vale a pena ser vivida, né? É a rotina real que tu faz todos os dias. Ontem eu estava conversando com a mãe sobre esses tópicos, a mãe ainda está aqui em Floripa, que a gente teve o evento do presencial e ela veio para acompanhar o evento. E aí ontem nós estávamos conversando sobre isso na janta, assim, e ela estava dizendo, nossa, eu tô aqui pensando, tipo assim, nada contextual com o que nós estávamos falando na mesa, mas ela disse que estava pensando, nossa, eu estava pensando que daqui a pouco eu vou deitar na minha cama, quentinha, vou olhar meu filminho, ela gosta, né, de ficar olhando o filminho dela, e logo vou dormir, e amanhã de manhã eu vou acordar, vou tomar meu chimarrão com toda a paz no coração. Que vida boa, né? É assim, tu conseguir te apegar nessas pequenas coisas que são extremamente simples e que constroem realmente uma vida boa, sabe? Quando tu genuinamente pensa assim, ai, que gostoso, amanhã eu vou acordar, vou fazer meu chimarrão, vou ler meu livro. Isso é tão grandioso, isso é tão agradável, isso é tão... ai, sabe? Que é isso que a gente tem que nutrir, só que isso não é glamuroso, então... E não tem excesso de dopamina nisso. Portanto, as pessoas vão abrindo mão disso em prol de outras coisas, né? E aí, ao abrirem mão disso, vão abrindo mão de uma vida com maior bem-estar e satisfação. Por que abrindo mão de uma vida com maior bem-estar e satisfação? Porque hoje em dia já é completamente estabelecido dentro da ciência que saúde e dinheiro, né? Então, eu já vou falar quais são os 7 pilares de saúde que o estudo avaliou e quais são os 7 pilares de finanças. Mas, de uma forma geral, assim, todos os estudos mostram que nutrir essas duas áreas da vida é extremamente significativo para construir bem-estar e satisfação. Bem-estar subjetivo, né? Então, afeto positivo, afeto negativo e felicidade. Que isso é unânime em todas as pesquisas, assim, que tu construir uma boa relação com o teu dinheiro e uma boa relação com a tua saúde vai fazer com que tu viva melhor. Por que nós abrimos mão disso todos os dias? Por que diariamente você abre mão disso? Por quê? Porque precisa resistir a determinadas tentações, né? Se nós formos pensar, é muito mais fácil eu ficar deitada no sofá do que fazer exercício físico. É muito mais fácil eu comer um bolo do que eu comer um ovo. É muito mais fácil eu comer um pãozinho pela manhã do que eu precisar preparar alguma coisa mais saudável.
É muito mais fácil eu ir lá e comprar e aproveitar, entre aspas, a promoção, ou fazer aquela viagem, ou fazer aquela compra, do que guardar aquele dinheiro para construir segurança financeira. Entende que, num geral, é muito mais fácil fazer aquelas coisas que, no momento imediato, elas te trazem um maior nível de dopamina, de euforia, mas no longo prazo elas te afastam de uma vida que vale a pena ser vivida. E quais seriam esses pilares dentro dessa estrutura, né, de saúde e finanças? E aí eu quero que você analise como que você está. Que eu vou dizer os 7 tópicos de saúde, os 7 tópicos de finanças, e depois nós vamos adentrar diretamente no aspecto que o artigo traz, que é: ok, existem esses tópicos, mas será que as pessoas conseguem junto cuidar da saúde e do dinheiro? Ou junto elas fracassam na saúde e no dinheiro? Ou tem um que puxa e outro que puxa, tá? E aí a gente vai trabalhar alguns quadrantes. Mas antes, pensa aí e analisa, né? Esses aspectos que estão extremamente simples, mas é engraçado, né? São tão simples, qualquer um tem acesso, mas eles são custosos, porque eles precisam fazer com que tu abra mão daquilo que eu estava mencionando antes. E nós precisamos abrir mão desse imediatismo para construir essa vida. Que vida? Em termos de saúde, faz o teu checklist aí para ver como é que tu tá. O que tem que melhorar. Em termos de saúde, exercício físico. Você faz exercício físico no mínimo 3 vezes por semana? Você toma café da manhã todos os dias? Você come frutas e vegetais todos os dias? Você dorme de 7 a 9 horas? Nossa, fiz assim agora. É difícil fazer, ó. Deixar esse dedo reto com os outros e baixar o minguinho. Aleatoriedades. Você dorme de 7 a 9 horas? Você não bebe álcool, né? E aí a pergunta: você não excedeu o consumo de álcool no último ano? Você evita fumar? Você evita salgadinhos e essas comidas super industrializadas? Esses são eu fiz assim, os 7 aspectos relacionados com a saúde. Exercício, café da manhã, frutas e vegetais, dormir direito, não beber álcool, comer, evitar fumar e evitar comer bobagem. Tão simples, né? Tão simples, meu Deus do céu. E custoso para boa parte das pessoas que ficam se mergulhando nos prazeres imediatos. Então faz o teu checklist e agora soma quanto que tu bateu. Se tu bateu menos de 4, é um problema. Se tu bateu mais de 4, tá no caminho. O ideal é quanto mais melhor, obviamente. Nas finanças, como que estão as contas da família? Não tem contas em atraso na família? As tuas contas pessoais, como que estão? O pagamento da tua fatura do cartão de crédito tá em dia? Tu tá pagando integral ou tá pagando só reduzido? E se tem contas em atraso, obviamente tem dívidas, né? Então não é para ter dívida. Tu tem o hábito de poupar, economizar regularmente? Tu pensa na tua aposentadoria e faz as contribuições regulares para que tu consiga ter uma aposentadoria mais bem estruturada? Tu tem um seguro de saúde, né? Um plano de saúde? Tu evita jogos de azar? Se tu tem esses 7, tu tá bem em termos de hábitos financeiros. Se você não tem esses 7, você não está bem em hábitos financeiros. No sentido de que quanto maior, melhor, e acima de 4 eles já estão considerando que é positivo. Eu leio essas coisas, né, essas caracterizações e categorias que os estudos colocam e eu olho e digo assim: a minha vida é muito boa mesmo. A gente tem que aprender a desfrutar mais dessas coisas, sabe? E isso não é uma coisa que nós automaticamente temos. Eu, há 8 anos atrás, tinha acesso a tudo isso. Todos nós temos acesso a tudo isso. Por isso que eu sempre digo, né? Viver bem não tem a ver com tu ter excessos. Viver bem é fazer o simples, e o simples não é glamuroso. E no fim tu espera o glamuroso para ser feliz e tu nunca é feliz. E quando eu olho para trás, sei lá, 7 anos atrás, que eu não tinha a condição financeira que eu tenho hoje, eu vejo que eu já tinha acesso a tudo isso e eu não desfrutava da maneira que eu deveria desfrutar. Então, pensar sobre isso, independente do momento que tu esteja da tua vida,
Mas principalmente para aquelas pessoas que não estão numa situação financeira de folga muito grande, entenda que pode ser uma etapa na tua vida que não tem como tu pular, como foi a minha. Eu estava no doutorado, não tinha como pular essa etapa. Só que isso não deve ser um impeditivo para que você coma bem, durma bem, faça exercício físico, sabe? Se cuide. Cuide de quem você ama e cuide do seu dinheiro. Paga tuas contas em dia, não gasta mais do que tu ganha, guarda sempre para uma reserva. Ai, Jéssica, mas eu não tenho dinheiro para guardar. 10 reais tu tem. Eu tenho certeza que tu tem 10 reais. Ah, mas Jéssica, 10 reais não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nesse mês. Mas tu construindo o hábito de poupar, quando tu tiver recursos suficientes, esse hábito já está instaurado. E aí sim tu começa a ganhar uma proporção muito maior, porque o investimento de longo prazo, ele vai te garantir um resultado que ele parece irrisório hoje, mas no longo prazo vai ser muito significativo. É só tu fazer uma projeção aí, pega 600, 700 reais por mês investido, né? Vai construindo uma vida que te possibilite isso. E aí investe aí por 25 anos, 30 anos. Tu vai ver que tu é milionário. Entende? Então, assim, por vezes nós olhamos para essa estrutura, para essas coisas e achamos que não faz diferença. Mas não faz diferença hoje, mas no longo prazo faz diferença. Tu precisa construir esses hábitos hoje, independente da tua situação financeira. Porque é esse hábito que vai construir essa estrutura de vida que vai te permitir comprar o teu bem-estar financeiro. E analisar isso, né? Então eu sempre ressalto essa minha experiência, porque eu acho que eu poderia ter passado por aquela fase melhor. E eu espero que os conteúdos que eu traga aqui faça com que tu passe por fase que talvez não seja a fase que tu tem mais folga financeira, mas que tu possa passar por isso melhor, nutrindo esses hábitos.